Olá, eu sou a professora Laiane e na aula de hoje nós iremos estudar os principais livros contábeis, os mais cobrados em provas de concurso público. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fique até o final dessa aula. E o primeiro livro que iremos estudar é o livro diário. Ele é o único livro comercial obrigatório para todas as empresas segundo o Código Civil. Nele, todos os fatos contábeis, débitos e crédito são registrados em ordem cronológica e detalhada. O balanço patrimonial, a DRE, devem ser transcritos nesses livros. A finalidade dele é registrar o que aconteceu e quando. É o livro de primeira entrada. O segundo livro contábil que iremos estudar é o livro Razão. Embora não seja obrigatório pelo Código Civil, a legislação tributária exige sua escrituração, especialmente para empresas optantes pelo regime do lucro real, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda. Ele organiza os lançamentos do diário por conta individualizadas, facilitando a análise e o controle do movimento de cada conta. Então, a finalidade desse livro é organizar e detalhar a movimentação de cada conta, mostrando o saldo. Ele é um livro de segunda entrada. O terceiro livro que iremos ver é o livro Caixa. Ele registra de forma cronológica e detalha todas as entradas e saídas de dinheiro. Ele é a base para entender a saúde financeira do negócio e pode ser feito manualmente ou digitalmente, sendo fundamental para a organização e conformidade legal. Ou seja, o que é registrado nesse livro? As entradas, que são as receitas, e as saídas, que são as despesas. E ele serve para acompanhar o dinheiro em tempo real, identificar gargalos, tomar decisões. Ele é a base para a declaração do imposto de renda e uma ferramenta para a elaboração do balanço patrimonial e da DRE. Quem usa ele, no geral, são profissionais liberais e autônomos, pequenas e médias empresas. Ele é obrigatório para empresas que têm o lucro presumido e arbitrado. E como já falei antes, só para reforçar, a função dele é registrar entradas e saídas de dinheiro, acompanhando o fluxo de caixa. O quarto livro é o Livro de Apuração do Lucro Real, LALU. É um livro fiscal extracontábil utilizado para conciliar o resultado contábil de uma empresa com a base de cálculo fiscal do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. A função dele é realizar ajustes contábeis para cálculo do lucro tributável. Ele é obrigatório para a empresa que utiliza o lucro real. E uma informação muito importante sobre o LALU é que desde 2014 ele passou a ser eletrônico, e-LALU, integrando a escrituração contábil fiscal. Por último, vamos falar sobre o regime de inventário. Lembrando que eu citei apenas os livros mais cobrados em concursos públicos. Regime de inventário, a função dele é controlar o estoque e auxiliar no cálculo de tributos como o ICMS. Ele é obrigatório para todas as empresas que possuem estoque. E o conceito dele é o processo de levantar, organizar e partilhar os bens, direitos e obrigações. E o regime de inventário se divide em estoque e em patrimônio. Iremos estudar primeiro em estoque. Ele se subdivide em alguns tipos. O periódico, que é aquele realizado ao final de um período, pode ser um mês, trimestre, ano. Ele paralisa toda a operação para a contagem total dos itens. O permanente é uma contagem contínua com o sistema atualizando o estoque a cada entrada e saída, e ele exige tecnologia. O rotativo, também chamado de cíclico, é uma contagem parcial e regular de grupos específicos de itens. Sabe aqueles itens da curva ABC? Então, é uma contagem parcial. Ele não precisa parar a empresa. Temos também o tipo geral, que é uma contagem de todos os itens do estoque de uma vez. E ele também paralisa a empresa para contar os itens.
E por último, o sazonal, que ele foca em produtos de alta demanda em épocas específicas, por exemplo, Páscoa, Natal. E o próximo é em patrimônio, que se subdivide em analítico e resumido. No analítico, ele vai detalhar cada item com descrição minuciosa, citando marca, modelo e diversas outras características. Já no resumido, ele vai agrupar os elementos por classe de valores, com menos detalhes, também chamado de sintético. E agora irei citar 3 métodos de avaliação utilizados no regime de inventário. Lembre, existem vários outros métodos. Esses são os mais cobrados em provas de concurso público. O primeiro é o PEPS. Primeiro que entra, o primeiro que sai. O custo da mercadoria vendida reflete itens mais antigos e o estoque final é avaliado pelo mais recente. O próximo é o UEPS. O último que entra é o primeiro que sai. Aqui, o custo da mercadoria vendida reflete itens recentes e o estoque final, os mais antigos. E por último, a média ponderada móvel, que calcula a média de todos os itens. E se você gostou dessa revisão, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo.